que é o seguinte, a gente está falando aqui de exigências, a gente entendeu que a fêmea agora ela exige mais, mas a pergunta é, entendemos efetivamente como as porcas comem? Não adianta eu saber qual é a exigência nutricional da minha fêmea se eu não sei alimentar ela. Eu posso desenvolver a melhor formulação que eu tiver no mercado, mas se a minha porca não receber a quantidade de nutrientes que ela necessita por dia, esquece essa tua formulação. Aí que está hoje o grande desafio, é você saber trabalhar a tua fêmea com eficiência dentro do teu galpão. E obviamente que uma coisa é eu alimentar uma porca em gaiola, gestação em gaiola. Outra coisa é eu trabalhar com fêmeas em gestação coletiva, com máquinas ou então simplesmente os drops. Faz uma diferença muito grande. Efeito social, efeito de tempo de jejum, nós vamos abordar tudo isso aqui agora. E vou compartilhar com vocês informação que a gente vai estar publicando agora, a gente extraiu das pesquisas que a gente terminou agora, relacionadas com essa parte de cinética de comportamento alimentar. Bom, primeira coisa a gente entender quais são os fatores que vão impactar e obviamente vão interferir, né, no comportamento alimentar das fêmeas. Tá? Obviamente, ambiente térmico é o primeiro. Né? O estresse por calor, o clima é o primeiro fator limitante para a produção eficiente nos trópicos. Isso aí está claro. Tá, tudo bem, a gente está no sul do país, no inverno, aqui a temperatura chega negativa, sim, chega. Mas grande parte do ano as temperaturas estão acima da crítica máxima da fêmea. E isso não é um problema só relacionado com os trópicos. Isso hoje é um problema que afeta diretamente o hemisfério norte. Nós publicamos um estudo recentemente, em parceria com uma empresa, onde a gente investigou o percentual de tempo que a temperatura dentro das maternidades ficava acima da crítica máxima dos animais na Europa. Por incrível que pareça. Mais de 40%, tem países que é mais de 60% do tempo. Tá? As temperaturas dentro das maternidades superiores à crítica máxima das fêmeas. E nós estamos falando de Holanda, nós estamos falando de França, Espanha, Portugal, ou seja, países que tradicionalmente são considerados países frios. Então, ou seja, o estresse por calor não é só, né, não é só um desafio para nós aqui, mas também representa um desafio, tá, em outros continentes. Bom, então vamos lá. Vamos analisar os dois tipos de situações aqui. Tá? Gestação em gaiolas e gestação, obviamente, em sistemas de baias coletivas. 3 perguntas básicas que os produtores sempre nos fazem, ou nutricionistas nos fazem. A gente visita granjas, visita empresas, e as perguntas são, professor, peraí, vamos lá. Faz diferença eu alimentar a fêmea uma vez por dia, ou 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia? Essa é uma pergunta clássica. Eu acho que a maioria de vocês sempre tem essa pergunta. Obviamente, do ponto de vista de manejo, é muito mais prático se eu puder alimentar ela uma vez de manhã e resolver o meu dia. Mas será que isso vai impactar negativamente no meu animal? Será que isso vai impactar nos níveis de cortisol? Se fala muito de estresse, né? O estresse gerado pelo número de alimentações. Até que ponto que esse estresse vai impactar nos níveis circulantes de cortisol? Isso vai impactar no meu desempenho reprodutivo. Outro aspecto, até que ponto que a minha formulação ela necessita mudar ou ser modificada em função dessa estratégia de alimentação, ou em função do sistema de alojamento. Se eu trabalho com uma alimentação, trabalho com 2, a minha formulação tem que ser diferente? É isso que a gente vai ver aqui agora. Mas vamos lá. Primeiro, número de servidas por dia faz diferença? Bom, tem vários trabalhos, esse é um desses trabalhos que eu puxei para vocês aqui em 2017, para mostrar. Olha só, em conclusão, fêmeas alimentadas mais de uma vez por dia não impactou, ou alimentadas uma vez só por dia, eles avaliaram os 2 sistemas, não impactou negativamente no desempenho dessas fêmeas. Ou seja, eu alimentar ela uma vez, ou alimentar 2 vezes, nesse trabalho aqui, não houve impacto. Bom, níveis de cortisol. O que esses autores concluíram? Níveis de cortisol são muito mais influenciados pela quantidade de alimento do que pela frequência de alimentação. Então, ou seja, eu alimentar a fêmea uma vez por dia, ou alimentar 2 vezes por dia, não impacta nos níveis de cortisol. O que impacta nos níveis de cortisol é o volume de raçoamento, a quantidade de ração que essa porca vai receber. Aí sim, isso vai impactar efetivamente, tá? Isso vai impactar efetivamente nos meus níveis de cortisol.
E altos níveis de cortisol estão associados basicamente à desnutrição e aumentam a porcentagem de leitões com baixo peso no nascimento. Então, ou seja, se há uma limitação nutricional para a fêmea, ela se estressa mais, aumenta os níveis de cortisol, e aí sim, esses níveis de cortisol associados com a deficiência nutricional vão impactar nesse peso ao nascimento desses animais. Por que isso tudo é importante a gente entender? Olha só, formulação versus eficiência absortiva. Eu falei aqui que o número de servidas por dia não impacta nos níveis de cortisol, mas isso não quer dizer que não vai impactar na minha eficiência de absorção. Quanto mais tempo o meu animal passa em jejum, maior vai ser o período de ativação da gliconeogênese hepática. Acontece com a gente. Se você passa muito tempo sem comer, a tendência natural do teu organismo é o quê? Começar a mobilizar reservas, a buscar suas reservas para produzir glicose. Eu preciso de energia para me manter funcionando. A mesma coisa são com suínos. Se o suíno passa muito tempo em jejum, a gliconeogênese hepática ela é ativada. Então o animal começa a desviar tudo que é nutriente glicogênico para a rota gliconeogênica para produzir glicose. Bom, como que isso vai interferir efetivamente, ou como que isso vai impactar efetivamente na minha formulação? A fêmea passa um período longo ali em jejum, então, ou seja, ela recebeu a ração de manhã às 8 horas da manhã, agora só vai receber a ração no final da tarde, ou seja, no dia seguinte, por exemplo, 24 horas.